G7 Med, direto do CBEM 2024, aqui em Recife. Eu estou com mais um amigo, eu só tenho amigo, viu? Porque todo mundo que eu trago aqui eu falo a mesma coisa, mas é verdade. É o viés de seleção. Mas é verdade. Ricardo Oliveira, e que é médico endocrinologista raiz. Isso aí. E que estuda demais a área, além de diabetes e obesidade, uma área que nos é muito cara, que é a área de esporte, doping, e você teve alguma palestra aqui sobre esse assunto que eu queria abordar, que eu acho que é super interessante a gente falar. O pessoal acha que isso é pouco falado, então por que o endocrinologista está falando sobre doping? Obrigado pelo convite, Cacau. É uma honra estar com você, que eu considero um grande amigo. E eu acho que não só o endocrinologista, mas todo médico que eventualmente se depara e atende atletas de alta performance, ele precisa ter uma noção básica do que aquele atleta pode ou o que ele não pode utilizar. Então nós tivemos um caso agora recente de um atleta de futebol que testou positivo no doping porque o seu médico lhe passou um remédio que era proibido, ele não sabia, o médico ou não sabia ou não atentou para isso, e o rapaz, em sua primeira partida como profissional, testou positivo. Imagina o impacto que isso não vai ter na carreira desse indivíduo. Então, qualquer médico que trabalha em consultório e avalia pacientes ali na sua clínica, endocrinologistas ou não, é importante saber que atletas profissionais ou atletas semiprofissionais que eventualmente vão se submeter à testagem antidoping, eles precisam seguir algumas regras. E a entidade mãe em todo o mundo é a WADA, a Agência Mundial Antidoping, onde ela publica todo ano, em outubro, uma lista das substâncias proibidas que passam a vigorar a partir de 1º de janeiro do ano subsequente. Você lembra o nome do site? A gente pode pôr no GC? Sim, é o www.wada.com, WADA.com, é World Anti-Doping Agency. Então é o site da WADA, né? Mas com é tipo um WADA, exato. .com. Ou em português é AMA, que é a Agência Mundial Antidoping. E essa lista é publicada em outubro e passa a valer a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. De um ano para outro podem surgir pequenas alterações, mas a grosso modo não muda tanta coisa. A gente conversava fora do ar que a partir de agora, desse ano vindouro, a semaglutida passa a fazer parte da lista de substâncias sob monitoramento. Não é proibida, mas vai ficar ali sob monitorização, por assim dizer, da mesma forma que a bupropiona e a cafeína também estão nessa lista. Então, isso é importante. Não é a minha prática do consultório atender atletas profissionais todos os dias, mas eventualmente pingam esses pacientes e é importante que o médico, seja de qual especialidade, saiba que aquele atleta, aquele paciente que é um atleta, ele não pode usar todos os remédios do mundo. Ele precisa seguir a legislação vigente, cuja entidade de maior é a Agência Mundial Antidoping. Abaixo dela tem as federações internacionais, o Comitê Olímpico e as autoridades nacionais. No Brasil é a ABCD, a Autoridade Brasileira do Controle de Dopagem, da qual, na sua Câmara de Endocrinologia, faço parte eu e o Dr. Rogério Friedman, com quem eu aprendo muito todos os dias e a gente divide os casos. E aí, por exemplo, Ricardo... É isso que eu ia te perguntar. Qual que é a intersecção, então, da nossa especialidade, da endocrinologia, com a questão da dopagem? Porque tem muitos medicamentos que nós utilizamos na prática clínica que fazem parte da lista de substâncias proibidas. Por exemplo, hormônios, né? Testosterona, que é utilizada no tratamento do hipogonadismo. No caso do hipogonadismo hipergonadotrópico, não tem outra opção. Tem que ser a testosterona. Faz parte da substância proibida. A gente tem um atleta brasileiro de ponta que ele é portador de síndrome de Klinefelter. O tratamento dele é a testosterona. Então, se não existe nenhuma alternativa, o médico pode sim prescrever, mas tem que pedir uma solicitação, que é a tal da AUT, Autorização de Uso Terapêutico. Ele entra no site da ABCD, baixa o formulário de AUT, Autorização de Uso Terapêutico, faz um resumo do caso, anexa os exames comprobatórios, nesse caso um cariótipo, dosagem de testosterona, e isso vai ser analisado por mim e pelo Dr. Rogério, e, se for plausível, certamente vai ser autorizado. E o exemplo mais marcante é a insulina no DM1. Existe alguma outra alternativa ao uso de insulina no DM1? Não. É só esse remédio que pode ser. Ótimo. Você vai prescrever insulina e vai pedir essa autorização que vai ser confirmada, que vai ser aprovada.
Ricardo, mas e se não der tempo? Ele está embarcando para os Jogos Olímpicos, abriu o DM1, tem 2 semanas, eu esqueci. Não, o médico tem que tratar o paciente da melhor forma. Nesse caso da insulina não existe outra alternativa. Ele prescreve e ainda assim tem a chance de fazer uma AUT retroativa. É bem verdade que boa parte das AUT retroativas são aqueles atletas que fizeram algo que não devia e depois que foi pego, tenta correr atrás de alguma forma de burlar o sistema. Mas tentei mostrar aqui que é importante o médico conhecer que existem substâncias que são proibidas e se aquele paciente seu é um atleta e é submetido a testagem antidoping, faz parte do médico saber essa lista, ou se ele não souber, pesquisar ou encaminhar para alguém que saiba, porque isso pode ter repercussões legais para o atleta e também para o médico. Uma vez que se o médico prescreve algo que causou um dano à carreira do indivíduo, o atleta pode sim requerer uma ação, por exemplo, de dano moral ou até material. Bate-bola, anticoncepcional. Anticoncepcional, pode. Detalhe, os diuréticos são substâncias proibidas por serem consideradas agentes mascarantes. Existem alguns anticoncepcionais que a gente usa para SOP, que tem a drosperinona, que é um progestágeno com atividade diurética. Pode. Então a drosperinona é uma exceção. Ela não é um diurético, ela tem uma atividade. Exatamente, pode. A dapagliflozina, então. A dapaglifosina não faz parte da lista de substâncias proibidas, também pode. Que também é, de certa forma, diurético. Sim. Embora a questão do diurético não é melhora de performance, é a questão de diluir aquela substância. Como a dapaglifosina tem um potencial diurético pequeno, e esses métodos analíticos atuais são muito sensíveis, então hoje isso acaba não sendo tanto um problema. Tá. O que eu estava pensando? Falamos da semaglutida. Semaglutida já foi dito. O clomifeno, você me falava lá Perfeito. fora. O clomifeno é um SERM, modulador seletivo do receptor de estrógeno, que nós usamos de modo off-label em homens com hipogonadismo funcional, com diabetes compensado, com obesidade, síndrome metabólica. Mas em bula, isso é um produto específico para mulheres. Então, é um uso off-label, e o uso off-label que já deve ter um cuidado especial na prática clínica, na prática do atleta, mais ainda, porque isso pode não ser validado pela comissão da autorização. Esse caso recente, infelizmente, a gente, apesar de atestar a boa fé e boa intenção e desconhecimento do atleta, infelizmente a gente acabou negando e ele vai seguir para o tribunal caso ele recorra. Hormônio tiroidiano? Hormônio do tireoide, muito importante, não é doping. Hormônio da tireoide não precisa se preocupar, levotiroxina, pode usar com tranquilidade, não precisa fazer nada. Essa autorização, a solicitação, é só para os medicamentos ou métodos que são proibidos, né? Medicamentos proibidos ou métodos, porque a gente falou de remédio, mas existem métodos. Sim. Transfusão de sangue, plasmaféresis, algumas coisas que podem ser feitas para melhoria de performance, no caso, a transfusão de sangue, não é um medicamento, mas é um método proibido. Último, para a gente terminar, essa é a resposta, GH, hormônio de crescimento. O GH faz parte da lista de substâncias proibidas, o princípio não pode ser utilizado. Caso o médico entenda que esse indivíduo tem indicação por ser um indivíduo com DGH ou uma criança com DGH ou baixa estatura idiopática. DGH é déficit de o déficit de hormônio do crescimento, o déficit de H, e ele deve fazer essa solicitação. E isso vai ser avaliado mais minuciosamente pelo Dr. Rogério, que ele é especialista em criança também, aliás, é um dos autores... O problema é adulto. Não, em relação ao adulto é difícil. Eu tenho um paciente no consultório com deficiência de GH, adulto, então é uma exceção da exceção, mas sim, é uma substância que, se for indicada, se tiver uma indicação precisa, deve ser solicitada a autorização e esperada a resposta positiva para sim prescrever. Agora é difícil a gente ter um atleta, né, com essa situação. Você é incrível. Obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês aqui. Muito conhecimento. Me chame mais vezes. Temos mais dias aqui. Contratado.